Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Breno, professor de História falando. Estamos aqui hoje juntos para estar comentando a aula da semana 26 de atividades à distância, né? A gente passou o mês todo vendo Roma, a gente viu a República Romana, o surgimento e a monarquia romana, a gente viu o Império, depois a gente viu a cultura romana, né? E agora a gente vai ver a Idade Média. Como a gente vai estar vendo aqui, tem uma diferença grande, mas o começo da Idade Média está muito conectado. Então, nessa aula aqui a gente está mudando de temática, a gente está não só mudando de temática, a gente está mudando de uma era. Então prestem bastante atenção, venha comigo aí que é muito interessante. Vamos começar explicando então o que é a Idade Média, né? Para vocês não ficarem perdidos. A história, principalmente a história ocidental, ela é dividida em 4 grandes períodos, né? A gente tem a Idade Antiga, que vai de 4000 a.C., 5000 a.C., até 476, que é quando cai o Império Romano do Ocidente, né? É a queda de Roma. Lembra que a gente viu Roma? Então, Roma cai no ano de 476, que a gente vai ver mais pra frente. E aí dá fim à chamada Idade Antiga. A Idade Antiga tá aquelas coisas que a gente viu, ó, tá a Grécia, tá Roma, tá os egípcios, estão que os hebreus aqui, tá vendo? Então esses povos, eles estão todos dentro da Idade Antiga. Tudo aconteceu muitos anos antes de Cristo, que nem a gente viu. Só que com a queda de Roma, isso muda. E aí até a queda de Constantinopla, que é uma outra cidade que a gente vai ver no final do mês, a gente tem um período de quase 1000 anos chamado Idade Média. Nesse período vão ter os povos bárbaros, que a gente vai ver um pouquinho hoje, tem o feudalismo, tem a cruzada, é a época dos castelos, é a época dos cavaleiros, das princesas. Essa época a gente viu um pouquinho dela quando a gente falou de peste negra. Vocês lembram que eu perguntei para vocês o que é a Idade Média? Então, a gente viu bastante dela, um pouquinho, né? Quando a gente falou de peste negra. E agora a gente vai retomar falando especificadamente dela. A Idade Média também pode ser dividida de 2 jeitos, né? Que é a Baixa Idade Média, que vai... que é o... não, que é a alta... ela começa pela Alta Idade Média, né? Que é o período que os povos germânicos invadiram Roma, formaram diversos reinos e o cristianismo se fortaleceu. E a gente tem a Baixa Idade Média, que é a Idade Média do meio para o fim. Nesse período, o sistema feudal entra em crise, voltam às cidades, mas a gente vai ver isso mais para frente com calma. Então, a Idade Média ela é importante porque é nessa época que surgem as ideias, né, que depois vão inspirar as culturas nacionais europeias, né? Vocês percebem que tudo isso que a gente estudou até agora, vai estudar, acontece muito na Europa, que é o jeito que a gente estuda história, né? Muito voltada para o eurocentrismo. E até hoje a gente não falou dos países que a gente conhece, né? Como França, Portugal, Espanha, Itália, porque a cultura deles ainda estava muito longe de nascer. Na Idade Média, essas culturas começam a se formar ali, tem uma delimitaçãozinha. É a época em que o cristianismo se consolida como religião oficial, né? Não só da Europa, como depois da América, ele se institucionaliza, tem o Papa, tudo mais ou menos como a gente conhece hoje. É a época que começam a nascer os idiomas modernos, neolatinos e germânicos. Então, o inglês, né, que é um idioma germânico, que o alemão, que é um idioma germânico, o francês, o italiano, o espanhol, o português, que são neolatinos, eles começam a se formar nessa época também. E por causa de tudo isso, é nessa época que começa a formar o conceito de Europa. Que esses países começam a se ver como diferentes do resto do mundo. Então, por essas e outras que a gente estuda o período da Idade Média, e é um período divertido, todo mundo gosta de estudar ele. Vocês vão ver, aqui tá mais teórico, mas a gente vai falar dos cavaleiros, dos castelos, aquelas coisas, vai ser muito bacana.
Então, para vocês não ficarem perdidos, vamos pegar da última aula. A gente estava vendo o declínio de Roma, né? Que após mais de 200 anos sem conseguir expandir o império, começou a ter uma crise da escravidão. A gente viu, Roma dependia demais dos escravos na sua economia, mas sem conseguir expandir o império, sem dominar novos povos, eles tinham cada vez menos escravos. Isso causou um declínio na economia. E com essa desaceleração na economia, as cidades que antes produziam muitos artesanatos e roupas e vendiam comércio, e vendiam temperos, né, e coisas legais, passam a oferecer cada vez menos oportunidades, né? E conforme elas vão ficando mais pobres, elas vão ficando mais inseguras também. E isso fazia as pessoas migrarem para o campo. Então, o segundo fator foi a ruralização da economia, né? Rural aqui, terra do campo, né? E economia mesmo. Mas teve o terceiro fator, e é nele que a gente vai focar nessa aula, que são as invasões bárbaras. Por quê? Chegou num ponto que a gente viu lá, Roma estava muito fraca, já não tinha mais tanto dinheiro. Ela estava sem condições de manter as fronteiras do império, ou seja, aquelas fronteiras lá longe, estava sem condições. E eles começaram a aceitar os povos bárbaros dentro de sua fronteira, através de um negócio chamado Federado de Roma. Como que é assim? Roma chegava nos bárbaros e falava assim: pessoal, vocês querem invadir as minhas terras aqui, tomar esse pedaço de terra? Vamos fazer o seguinte: vocês não precisam invadir eles. Eu deixo vocês morarem nele. Deixo vocês entrarem dentro das fronteiras do Império. Desde que aí vocês não deixem mais ninguém entrar. Então, tipo assim, ó, você pode morar aqui nesse quarto da minha casa, mas você tem que proteger ele. Não pode deixar ninguém dormir aí. E é isso que Roma foi fazendo. Acontece que dessa forma, os povos bárbaros foram chegando cada vez mais próximos da capital de Roma. E no ano de 476, que é o ano que a gente viu da queda de Roma, né? O que aconteceu? Um rei germânico, um rei bárbaro chamado Érulus, e em seguida o Odoacro, né? Eles invadem Roma e saqueiam Roma. É a primeira vez que Roma é invadida, né? E com isso eles depõem o imperador romano. E Roma perde a capacidade de ser o centro do poder, sabe? Então o poder que antes o imperador de Roma usava para mandar em toda a Europa, agora já não existe mais. E ele passa a ser exercido pelos bárbaros, né? O que significa bárbaro, pessoal? A gente fala assim, não, fulano é um bárbaro, com um termo muito pejorativo, né? Mas não é bem isso. A palavra bárbaro, ela vem do grego, né? Ela significava não grego. E em Roma, ela passou a significar não romano. Ou seja, não é que essas pessoas elas eram selvagens, brutas, sujas. Era simplesmente o jeito que os romanos usavam para falar daqueles que não eram romanos. Todo mundo que não é romano é um bárbaro. Então, todos aqueles que não falassem latim, que morassem fora das fronteiras do Império e não possuíssem a cultura romana, os romanos chamavam de bárbaros. Mesmo sendo eles assim os mais civilizados possível. Não fosse o caso, né? A maioria dos bárbaros tinha uma cultura não escrita, né? Tinha uma cultura oralizada. Mas mesmo que tivessem, não faria diferença, porque se estava fora das fronteiras do Império, os romanos consideravam bárbaros. E esses povos bárbaros, eles eram dos mais diferentes tipos. Aqui eu coloquei uma lista bem grande de povos bárbaros, né? Cada um desses é uma cultura, cada um desses formava mais ou menos que uma nacionalidade, tinham seus próprios idiomas. E é deles que vai surgir as culturas nacionais que eu estava conversando com vocês, que vão dar início, o comecinho mesmo, pessoal, bem no começo da cultura desses países que a gente conhece hoje. Por quê? Os bárbaros, ao se misturarem ali com a cultura romana, né, ao se estabelecerem naqueles locais, eles vão formando reinos, que a gente vai ver aqui, e esses reinos futuramente vão
forçando um pouco a barra, vão dar origem aos países que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, a gente tem os bárbaros que são os ângulos. Inglaterra significa terra dos ângulos. A gente vai ter os bárbaros que se chamam francos. E a terra dos francos vai se chamar França. A gente tem os bárbaros que são os lombardos. E tem uma região na Itália que chama Lombardia. Então, percebem como o surgimento, né, dos países europeus que a gente conhece hoje, Inglaterra, França, Itália, está muito ligada com os povos bárbaros que tomaram aquele território depois da queda do Império Romano. E eles formaram reinos, né? Como vocês podem ver aqui. Aqui está o reino dos francos, né? E isso tudo aqui foi Roma um dia, vocês lembram, né? Aqui fica a cidade de Roma, tudo foi Roma. Mas aí quando o imperador romano cai e Roma não tem mais um imperador, eles começam a cada um ter o seu próprio reino. Por quê? O que ocorre, pessoal, é que para os bárbaros, né, para os germânicos, a autoridade do pai, eles eram muito patriarcais, a autoridade do chefe de família, ela era superior ao que a autoridade do Estado. Então, tipo assim, a lei que eu faço para minha família e para os meus filhos, ela vale mais do que a lei do país. Eles tinham isso muito forte com eles. E, para piorar, existia uma coisa chamada comitatus. Cada chefe de família, cada pai de família podia ter o seu exército, na medida que o dinheiro dele proporcionava. Então não tinha como um governo centralizado mandar neles. Era muito difícil. Por isso que o poder foi se dividindo cada vez mais. E a gente teve vários reinos. E daí vai vir os reinos e as princesas e os cavaleiros que a gente conhece da Idade Média. Além dos germânicos, um outro povo bárbaro que ficou muito famoso na cultura pop, né, são os vikings. Eu não sei se vocês sabiam, mas o próprio Thor da Marvel, ele é um deus viking, um deus nórdico. Aqui está o Thor sendo representado com seu martelo na cultura nórdica, é um quadro recente, mas na cultura nórdica. Aqui está o Thor dos filmes. Então, é um povo assim, cuja cultura está muito marcada na nossa contemporaneidade, né? E os vikings, eles viviam ali na parte mais ao norte da Europa, né? Nesse mapa aqui, eles viviam nessa parte aqui, daneses, os jutos aqui para cima. E eles tinham uma cultura baseada principalmente na agricultura, na plantação. Mas eles ficaram famosos, ficaram conhecidos mesmo, porque eles realizavam ações de pirataria. Eles navegavam, né, com esse tipo de barco, pilhando cidades e fazendo ataques. Mas não só isso. Também estabelecendo colônias, né, e fazendo comércio. Os vikings, eles durante muito tempo foram vistos de uma forma negativa. Mas não só eles, é que nem eu estava falando, todos os bárbaros eles eram vistos dessa forma, como desordeiros e violentos, uma coisa meio brutal e selvagem, sabe? E eles não eram assim. Isso é uma visão que os antigos romanos faziam dos povos bárbaros. A cultura viking, ela também tinha um artesanato muito sofisticado, ela também detinha conhecimentos muito valiosos, especialmente no que diz respeito à navegação marítima, né? E hoje tem um movimento para valorizar essa cultura. Outra coisa interessante também é da organização social dos vikings, que era muito avançada para a época. As mulheres já podiam fazer parte do exército e até se tornarem comandantes. E aqui eu estava falando para vocês, os povos germânicos, que eram os outros bárbaros, esses daqui, ó, eles eram super patriarcais, que nem eu estava falando. Já os vikings eram menos patriarcais, as mulheres podiam sim ter um lugar de respeito nessa sociedade que os germânicos não permitiam. E muitas vezes os líderes germânicos eram escolhidos pelos próprios subordinados, uma coisa parecida com a democracia. Não sempre, mas ocorria. Isso é um pouquinho sobre os povos vikings. Pessoal, é isso. A aula de hoje foi mais longa, foi mais extensa que o normal, porque a gente está introduzindo uma nova época, né? É tudo novo agora. A gente vai passar o mês falando sobre a Idade Média.
E é um período bem diferente do que a gente viu até agora. Mas espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo dia para todos vocês. Até a próxima!